bem-vindos e bem-vindas ao Empreendedoras no Ar, mais uma edição maravilhosa aqui dentro do Hardtech Innovation. Gostaram do nosso cenário conceito? Eu tô apaixonada aqui nessa versão pocket do podcast, tá tudo muito vivo. Hoje é o terceiro ou quarto episódio que a gente já tá gravando, não, Glauber? Diga aí, quarto episódio, eu já até perdi as contas aqui. E temos muitos convidados ilustres. Eu estou muito feliz de receber aqui Gabriela Jardim Isso. e Leandro, que também o Sicredi já esteve por aqui nos nossos episódios, mas o Leandro é a primeira vez. Eu, primeira vez. Primeira vez. A gente vai falar mais um pouquinho aqui com eles, entender um pouco sobre alavancagem, que hora que a gente deve investir mais no nosso negócio, quando a gente tem uma startup ou não, que essa é uma grande dúvida que eu tenho com a Gabi. Precisa ser de tecnologia? Como que é isso? Então vamos conversar um pouquinho. Claro. Gabi, se apresenta em primeiras damas, né, Leandro? Pode ser? Com certeza. Bom, vamos lá. Eu sou a Gabriela Jardim. Eu hoje estou como Community Manager da Confraria do Empreendedor, que é uma comunidade de empreendedores com mais de 1.500 membros. Vai fazer 10 anos esse ano. É Brasil e Portugal. E o que é mais legal, né? A cultura deles não dá para se autopromover lá dentro. Uhum. A gente precisa se ajudar em primeiro lugar. Perfeito. Então é uma comunidade muito bacana. Eu também estou como ACE Local Leader, né? Então eu sou partner da ACE Ventures atualmente. E a minha missão é expandir o fundo aqui em Minas, não só à frente do fundo. Eles têm a Vertical Ventures, né, de investimento, mas tem a vertical do Cortex, que é engenharia de crescimento, e a vertical também da Boutique de M&A. Então, estou nessas frentes. Minha formação é enologia, então é vinho, sempre tem assunto, então isso que é bom. Gente, por que ninguém trouxe um vinho aqui hoje? Podia ter trazido, eu acho que foi a minha falha. Olha, eu não sabia disso, Gabi. A gente se Tem. conheceu, você estava na QR, Isso. que também tá cheio de novidades por aqui, depois a gente comenta sobre isso. E tá em São Paulo agora, você está Agora eu tô em São Paulo. veio visitar o Itajubá Hardtech. E o que você tá achando do evento? Eu estou muito feliz com o evento. Eu estou achando uma maravilha, assim. Eu fico muito animada quando as cidades menores, como Itajubá, elas recebem esse tipo de evento de tecnologia, movimenta o ecossistema. Isso também chega no empreendedor, porque você comentou inicialmente que às vezes a gente não sabe o que é uma startup ou que ponto que é uma startup. E, eventualmente, o empreendedor não sabe que tem uma startup. Uhum. Ele só sabe que ele montou um negócio e que está dando certo e está escalando. Uhum. E agora colocou tecnologia e ele eventualmente está fora desse ecossistema de inovação. Então, quando a gente promove esse tipo de evento, a gente consegue fazer um movimento muito importante, que é facilitar a conexão entre os players do ecossistema. E isso, inclusive recentemente, o Startup Genome, que faz dados de ecossistema globalmente, ele fez o de São Paulo e ficou um pouco traduzido ali também em dados. Para um ecossistema crescer, ele precisa ter essa facilidade de conexão. Verdade. Então, o empreendedor tem que ter facilidade de chegar lá no investidor, por exemplo, ou no banco, e esse tipo de evento. Então, assim, eu estou bem contente, eu fico muito animada. E estou trazendo 2 side events que a gente fala, né? Para movimentar um pouquinho fora do horário do evento, então aqui. Inclusive, já me cadastrei, quinta de manhã estarei lá. Legal. Leandro, e como que o Sicredi chegou? Você também não é de Itajubá, agora vocês vão ver pelo sotaque, né, Leandro? Conta um pouquinho também da sua percepção da cidade, como foi chegar no Sicredi, que o Sicredi está numa fase tão boa. E conta um pouquinho da história do Sicredi, a sua história com o Sicredi também e com Itajubá. Sim. Eu estou em Itajubá desde 2019, com a vinda do Sicredi para Itajubá. Ah, que massa. Isso. Então, a nossa cooperativa, o sistema Sicredi como um todo, ele é formado hoje por 100 cooperativas. Cada cooperativa tem uma área de atuação no Brasil. Perfeito. Ou seja, nós estamos em todo o território nacional, com mais de 3.000 pontos de atendimento. Mas cada cooperativa tem sua área de atuação. E a nossa cooperativa, a Sicredi Conexão,
nasceu no Rio Grande do Sul, expandiu para Santa Catarina e eu ingressei no Sicredi em Santa Catarina. Então, sou catarinense e com a expansão que o sistema Sicredi propôs para as cooperativas que já atuavam com o seu capital, com uma estrutura, então trazer essa expertise para uma região que ainda não se tem o cooperativismo de crédito do Sicredi, então foi a forma de vir para Minas Gerais. Então, Perfeito. a expansão começou em 2018, 2019 nós inauguramos a primeira agência aqui no sul de Minas e hoje a nossa cooperativa está com mais de 20 pontos de atendimento aqui no sul de Minas e na zona da Mata Mineira. Aqui em Minas são 15 cooperativas atuando, que já passam de 300 pontos de atendimento. Ou seja, nesses 7 anos, a gente já está em boa parte dos municípios mineiros. E se nós olharmos um dado interessante, nós temos 40% do território brasileiro coberto por cooperativa de crédito. Então a gente tem uma penetração muito forte dentro das cooperativas. A origem do Sicredi, como começou em 1902, começou com o agronegócio. Mas o agronegócio foi a base para que se entrasse em todas as outras áreas, área de inovação, área de tecnologia, empreendedorismo. Então o Sicredi hoje atua muito forte. A gente não perdeu a nossa essência do agro, né? Nós temos quase 30% das nossas operações vinculadas ao agronegócio, que a gente tem o produtor rural, tem a agroindústria, enfim, então temos um trabalho muito forte disso. Mas como somos cooperativa, as pessoas elas se associam, as empresas se associam à cooperativa, que é diferente do banco, que você vai abrir a conta e pagar por serviços prestados. Dentro da cooperativa, você faz parte desse empreendimento, faz parte do negócio, tem acesso a soluções financeiras, de uma forma justa, competitiva, no mercado financeiro, e essa cooperativa gera um resultado. E esse resultado volta diretamente para o associado, né, pessoa física, pessoa jurídica, e também através de ações que a gente possui, que as cooperativas têm, que a nossa Crédito Conexão, são mais de 20 programas de relacionamento que a gente atua, que várias ações diretamente com entidades, com associações, para promover o desenvolvimento socioeconômico da região que o Sicredi está. Então, a gente também tem um braço forte desde a nossa base, mas dentro da área do empreendedorismo, da inovação, incentivar e trazer as oportunidades para quem quer empreender, para quem quer buscar trazer algo, às vezes aquilo que a gente fala quando fala de empreendedorismo, empreendedor, e o brasileiro é empreendedor, mas muitas vezes não tem a forma ou não tem a expertise, o conhecimento de uma vontade que ele tem ou de um conhecimento em fazer algo, transformar isso num empreendimento com rentabilidade que gere sucesso para ele. Perfeito. E indo nessa mesma toada, Gabi, você estava falando das startups. E aí, como que a pessoa entende que é o momento dela ou buscar um investidor, ou de buscar um banco, uma cooperativa? Fala um pouquinho sobre isso e o que na verdade a pessoa, quando ela descobre, ela deve começar por qual caminho? Tá. Vamos por partes, então. Primeiro, como que eu sei se é o momento ideal de buscar o investimento e por onde, né? O momento ideal de buscar investimento com fundos de Venture Capital é quando você, em primeiro lugar, você sabe que com um valor X, você seguindo uma receita ali de onde você vai investir, né? A gente fala que é use of proceeds, né? Então, assim, quando eu devo buscar investimento com um fundo de Venture Capital? Quando eu sei que uma quantia X aplicada às áreas que eu sei que eu vou aplicar vai gerar um resultado para mim com o objetivo de crescer muito mais acelerado. Então, assim, eu sei que se eu pegar investimento hoje,
eu vou crescer, o que eu cresceria em 2 anos, eu consigo crescer em 6 meses. Se você tem essa certeza, aí você deve buscar investimento. E outro ponto é, o fundo de Venture Capital, ele é como se fosse um combustível. Então, quando você pega o combustível, ele vai acabar. Sim. Então, você vai ter que entrar em outra rodada. Então, o primeiro ponto é, se você sabe a quantia e você tem certeza que ela vai realmente te acelerar e aumentar a sua empresa num tempo menor do que você levaria sem o dinheiro. E o outro ponto é o empreendedor olhar para si e falar, eu quero isso, eu quero jogar esse jogo, porque é um jogo que não vai parar. Então, assim, eu vou começar, eu vou captar, enfim, se eu conseguir captar, quando acabar esse combustível, que é o dinheiro, eu vou precisar novamente captar de novo, e de novo, e de novo. E aí eu vou ter, daqui a pouco, muitos fundos me cobrando e também opinando dentro da minha empresa. E eu preciso estar preparado para isso e para esse jogo. Tudo bem que lá na frente, correr esse risco significa que você pode virar um unicórnio, uma empresa que vale R$1 bilhão. Sim. Mas você como empreendedor gostaria disso? Porque nós temos outras soluções, né? Afinal de contas, não precisa ser só um fundo de Venture Capital, a solução de captação de investimento para uma startup. Mas eu acho que seria esses 2 pontos. Primeiro, você ter certeza de que com dinheiro você vai acelerar o seu negócio mesmo. Então tem que fazer uma boa projeção, tá com pessoas bacanas ali para saber esses números. Tá mais perto de uma quase impossível exatidão, mas mais perto de uma possível projeção mais realística para tomar essa decisão. E também depende muito como a pessoa é, se ela gosta dessa liberdade ou se ela vai realmente entrar nessa zona aí de muita gente dando palpite ali, que querendo ou não ela vai ter que prestar conta. Exato. E tem que ser organizado. Tem que ser organizado, vai ter que prestar conta e eventualmente o fundo tá ali para ajudar e fazer dar certo, afinal de contas ele acreditou. Então, o fundo de investimento, ele pode demitir o CEO, né? Sim. Em conjunto. Claro que existem ali contratos e contratos, mas se ele entende que você é o CEO e você, de repente, não é o melhor e o ideal... Você vai ser demitido. Você vai ser demitido. Dentro dos acordos contratuais, sim. Mas é isso. Correr o risco. E, Leandro, o que pode ser feito para o empreendedor que prefere ser mais dono das decisões, não quer entrar no fundo? O que a gente pode fazer no banco lá ou na cooperativa? Principalmente falando de cooperativa, já que você está aqui representando o Sicredi. O que já tem de solução no Sicredi para quem fala assim, olha, ou eu não tenho ou eu não quero pegar do meu dinheiro próprio, eu quero realmente... fazer meu CNPJ crescer, porque eu acredito nele, e eu acho que é a hora de... A Gabi falou assim, eu vou pegar dinheiro porque eu sei que eu posso acelerar 2 anos, mas muitas vezes você não pegar também é um tiro no pé, porque você vai ficar muito para trás, ou morrer. Exatamente, porque a empresa, o empreendedor, ele quer expandir, ele quer crescer e quer colocar velocidade nesse empreendimento, mas muitas vezes ele quer manter a autonomia da decisão com ele. Então ele vai buscar uma outra forma de recurso. E aí entra uma questão bem interessante. Muitos acabam usando o recurso próprio para esse investimento inicial ou para potencializar o seu crescimento, sua expansão. E aí chega uma certa altura e ele está limitado, porque acabou o seu recurso e ele vai ter que decidir para que lado que ele vai. Mas muitas vezes já está num cenário que, se ele for buscar recurso numa instituição financeira, ele pode demonstrar fragilidade financeira. E aí a instituição vai avaliar isso com um grau de risco maior. Sim. Tendo um grau de risco maior, você vai ter acesso a recurso financeiro, mas a um custo maior. Sim. Hoje a gente falar em termos de... A gente tem que ter as garantias que vai receber, porque é uma cooperativa também, o dinheiro é de todo mundo no final ali. Com certeza, porque a gente tem que... Você tem que prestar conta também. Os demais associados, não é para um acionista ou outro, e sim para todos os nossos cooperados, e são mais de 10 milhões no Brasil. Então a responsabilidade é grande, é enorme, né? Mas ela acaba, então, muitas vezes, acessando o recurso de uma forma mais cara, né? Vai pagar mais juros por isso,
E esse custo financeiro maior, em certos pontos, até pode inviabilizar o negócio dele, né? O sucesso dele ou a velocidade que ele queria dar no desenvolvimento do seu negócio, no crescimento, ele pode ser limitado em virtude de uma situação financeira. Aí entra o nosso papel, que é o do nosso time do Sicredi, dos gestores de conta, de, primeiro, entender qual é esse negócio que ele tem, quais são as etapas, qual o projeto, aonde que ele quer chegar e quanto recurso que ele precisa. E muitas vezes a gente identifica que esse recurso para essas etapas, ou as etapas que possam vir na sequência, que ele precisa também já executar, não é o suficiente. Então, a gente trabalha muito em parceria aí com diversas entidades, Sebrae é um grande parceiro, diversos consultores, para que a gente conecte esse empreendedor, né, ou essa startup, essa ideia que se tem, para que ele realmente faça um planejamento completo, bem estruturado, e isso também vai mostrar para a instituição financeira a segurança que ela vai ter em conceder aquele crédito. Sim. E pode ser uma forma até mais barata. E aí entra o que a gente tem como cooperativa à disposição do nosso associado. Aqui para o Hardtech a gente trouxe uma linha de inovação, né? Então, realmente para empresas que estão, aquele que está iniciando, muitas vezes não tem nem ainda o CNPJ, né? A gente fala empresa, mas ele está com a ideia. Então, é uma linha que ele pode levantar recurso para dar um pontapé. Para desenvolver esse projeto de semente. E às vezes é onde ele mais precisa, que a empresa ainda não gera. Sim, e hoje o que se vê bastante a questão de desenvolvimento e crescimento, mas a ideação também é muito importante. Então, o incentivo a novas ideias, a novos projetos, que aí entra essa linha de inovação. Perfeito. Que a gente possui, então que a gente pode diretamente atuar com o empreendedor. E aí ele levanta o recurso e mantém o seu capital, né? Mantém o seu recurso, ou muitas pessoas pegam o recurso próprio da família, enfim, sabe como que o brasileiro é criativo para encontrar soluções, mas pode comprometer muitas vezes a realidade futura dele. Sim. Então e o orçamento familiar. Exatamente. Né? Então a gente incentiva, levanta recurso inicialmente, de uma forma bem estruturada, a um custo financeiro menor, para que no futuro, se você precisar ter um recurso de giro, né, para uma atividade algo mais rápido, enfim, você tenha seu recurso próprio, ou ainda buscar outras formas e mecanismos e usar seu próprio recurso como alavancagem. Perfeito. Então a gente dá todo esse apoio, orientação, conversa, e para que a pessoa também tenha uma segurança em seguir seu projeto, porque em contrapartida nós temos a segurança de receber o recurso de volta, né? Sim. Que baixar o risco de uma possível inadimplência. Eu acho que volta na máxima que a Gabi trouxe, né? Dessa prosperidade ser uma via de mão dupla. Me fala um pouco mais desse primeiro projeto que você falou, que eu achei super interessante. Você sabe, você já conhece o Marketplace Empreendedoras, que agora a gente teve que fazer uma transição de nome para Hub de Empreendedoras, né? HER. E tivemos que mudar, na verdade, por no registro de marca ter sido considerado o nome generalista, e tá tudo na ideação, essa fase que é cara, né? Porque também NPI é R$3.000 isso, é 5.000 aquilo. Então é uma fase desafiadora também, e a gente está hoje com 220 empresas. E eu acho que essa cultura que você falou, faltou eu trazer mais isso no início. Porque muitas vezes quando a gente é muito maternal, você entra numa cilada também. E é difícil para quem já tem o comportamento maternal ir se despedindo de quem não aceita que você seja mais líder. E aí, como eu não sei se você já sentiu isso por lá, alguém que talvez entrou com uma ideia diferente do que a cultura está trazendo, como fazer isso? Me dá uma dica aí. Bom, dentro da comunidade que é a Confraria do Empreendedor, a gente tem as regras bem claras que não dá para se autopromover lá dentro, né? Então, a gente acabou precisando fazer um regulamento. No início, tudo que se conhecia de comunidade, porque fazem 10 anos, né? Quando começaram a fazer regras que fossem funcionar mais para eles, né? Para o grupo. Para o coletivo mesmo. Outras comunidades chegaram até a questionar, porque, não, comunidade é feita por todos, sim, mas a gente precisa de uma ordem para que o todo funcione, né? Sim. Não dá para ser uma desordem. Então, o próprio regulamento que foi montado, por exemplo, né, dentro da nossa cultura,
e que, acima de tudo, é ter bom senso, porque a gente está lá para se ajudar, e esse é o objetivo, potencializar negócios e conexões, já expulsava, se tiver que expulsar, assim, claro, né, você convida a se retirar do grupo, mas porque para o todo funcionar, isso é necessário. E a gente consegue manter, então, essa cultura de ajuda, porque eu acho que a gente falou de capital aqui, mas eventualmente não é capital que você precisa, é a conexão com a pessoa certa. E é você empreender e ficar feliz pelo outro empreender e tentar ajudar. Então, uma coisa que tem muito lá é eu tenho um espaço da minha empresa e eventualmente eu tenho 2 salas vagas. Eu estou pagando esse espaço de qualquer forma. Então é assim, cara, nossa, tá por São Paulo ou tá na região onde eu atuo, eu tenho uma sala de reunião, pode vir para cá, que é muito da cultura do Marco Lagoa, que é da YTech, da líder da comunidade. E a comunidade inteira tem muito isso, os fundadores também. Poxa, passa lá, usa a minha sala. Então, assim, eu tenho X equipamento aqui, alguém tem um equipamento para me emprestar? Senão, poxa, às vezes você está no início, você nem sempre tem o capital que você gostaria de ter para alugar um equipamento profissional, mas você tem um empreendedor que empreende, tem esses equipamentos já, e que ele não vai usar no tempo vago dele, e que ele pode te emprestar, porque são aceleradores dos nossos processos. Então, como a gente está falando em acelerar, né, e nesse processo, eu acho que nem sempre é o capital. Isso que você faz é muito importante dentro do ecossistema, que é tanto dar essa orientação, né, mas também ser ponte. E aí a comunidade ela faz isso também. E eventualmente a gente precisa botar regras para que... E é um desafio, viu? Vem aí, hein? Vocês cuidado comigo, que 2027 vem aí. 2026 ainda não rolou, né? Leandro, você também que é um grande líder, a sua equipe é apaixonada pelo Sicredi, vários premiados. Eu não sei se vocês têm algum prêmio de melhor lugar para trabalhar, não sei como é que tá isso. Não tenho conhecimento, mas eu acredito que sim, porque é todo mundo muito feliz, todo mundo ajudando. Tem a parte também que eles entendem o que eles têm que doar também para o próximo, porque eles já fizeram vários trabalhos voluntários junto comigo lá no Marketplace, várias vezes. Como que é liderar uma equipe, você sendo de fora, chegar em Minas, que é outra cultura, outro estilo, outro sotaque, outro tudo, você é filho de quem? Eu também cheguei em 2019 aqui, mas eu estava em Minas já há algum tempo, então não foi nada muito assustador para mim. E aí, como que você criou essa sinergia, esse comportamento? Porque tudo é cultura. Eu acho que no final é o que a Gabi trouxe no início. Como você criou essa cultura da colaboração? Exato. É bem interessante, né? Eu vim uma cultura do interior de Santa Catarina, uma cidade pequena de 20 e poucos mil habitantes, mas a gente está dentro de uma organização, né? O Sicredi, sim, tem premiações por 8 anos consecutivos para melhor empresa para se trabalhar. Inclusive no último ano agora a gente conquistou a premiação entre as 25 melhores empresas a se trabalhar na América Latina. Uau! Então, vem aí, né? Então a gente vê muitos profissionais buscando o Sicredi também em virtude desse reconhecimento, que o Sicredi olha, primeiro, como cooperativa, nós temos que cooperar internamente, né? Então, com o time de colaboradores, com o time de pessoas, que elas estejam bem, satisfeitas, façam melhor no seu trabalho, que isso vai trazer retorno para o associado, né? Então o associado vai ser bem atendido, vai encontrar a melhor solução financeira. E realmente o desafio de culturas é interessante, mas aqui a região de Minas também é fantástica, né? Porque Minas a gente encontra a proximidade, o acolhimento, isso aqui de quem, né? E isso as pessoas querem se conhecer mais, então eu cheguei aqui fui muito bem acolhido. E com o sotaque um pouco diferente, aí já pergunto, e aí o chimarrão, e o churrasco, né? E eu gosto disso também, então é fácil fazer amizade. Verdade. E a gente também estar próximo às famílias daqui. E liderar o time também é algo que
inicialmente foi um aprendizado em conjunto, né? Que a gente trouxe a cultura do Sicredi para a região, que se adaptou à região aqui. Então isso, inicialmente, vários colegas vieram do Sul para trazer o conhecimento, a expertise do cooperativismo de crédito, a forma que o Sicredi faz isso, ou seja, o jeito Sicredi de ser, que a gente fala internamente, e aí se adaptando à cultura. Mas isso foi legal, foi muito bom, um aprendizado enorme. Como a nossa cooperativa, já o nome diz, né, Sicredi Conexão, foi uma conexão de regiões, foi uma conexão de ideias, de culturas, de inovação. Oportunidades. Por isso a gente vem crescendo tão forte aqui no estado mineiro, e em pouco tempo, né, a gente ter tanta representatividade, reconhecimento das pessoas, das empresas, né, que conseguem encontrar oportunidades dentro do Sicredi. Assim como os associados, mas também o time que atua e atende o nosso associado. E que também estão bem engajados nos projetos sociais, que aí também conecta com a sociedade. Que os projetos que a gente tem, né, comentei inicialmente, são 20, quem promove eles é o time, é os colaboradores. Sim. Então nós temos os programas que cada um deles tem um embaixador. Então um dos colegas, um dos colaboradores da agência faz com que ele aconteça, promova dentro da sociedade. Um exemplo, eu posso trazer muito práticos, o Conexão Mulher e o Líder Jovem. São dois programas que funcionam numa sistemática semelhante, mas com o público específico. Então, nós temos esses programas são semestrais, onde que a gente convida associadas para a Conexão Mulher, as não associadas podem se tornar associadas e participar, e aí se tem vários encontros, né? E agora com esse ano a gente vem com novidade no formato imersivo, então se reúne no sábado, no final de semana, trazendo diversos assuntos de interesse para aquele público. Perfeito. Se falar do jovem, muitas vezes ele precisa conhecer um pouco que nós temos a nossa essência, a parte financeira, mas sucessão familiar, inserção no mercado de trabalho, especializar ele quando ele se prepara para ingressar numa empresa ou também para o empreendedorismo. Perfeito. Enfim, então temos diversas ações que a gente podia fazer um outro podcast só falar disso. Não, mas vamos fazer principalmente o trabalho que a gente tem feito na parte financeira para os empreendedores. Eu acho que cabe um dia trazer só isso. E o projeto lindo que a gente voltou aquela terça-feira, eu quero trazer os meninos de futebol. Tem que trazer. Ô, Gabi, fala um pouquinho também pra gente, você também que está em São Paulo. Você é daqui? Eu sou de São Paulo, Você é de São Paulo, mas veio pra cá. morei 5 anos aqui. E ainda continuou com essa... O que você sentiu de diferente, de um estado para o outro, nessa parte de conexão? Como que foi? É recente, então eu acho que vai fazer 9 meses que eu estou em São Paulo, depois de morar 5 anos aqui em Itajubá. Minas tem uma cultura muito acolhedora, né? E olhar para o ecossistema e eventualmente perceber que mesmo São Paulo sendo gigantesco e a galera eventualmente fala que não existe amor em SP, Sim. eventualmente, não sei se é essa bolha que eu vivo, assim, da comunidade, as pessoas ajudam mais. Sim. É muito mais fácil. Vamos lá, não quero me comprometer aqui. Não. Eu acho que, assim, a minha visão, né? Eu vejo mais empreendedores em São Paulo incentivando o início e ajudando outros empreendedores do que o que eu vi aqui. Exatamente. Naquela fase. Então, Naquela a gente fase. está aprendendo É uma cultura nova que eu também quero trazer muito, com o que você está falando, de que concorrente não é rival. Exato, e assim, por isso que eu acredito que o seu trabalho aqui é essencial. Eventualmente, mesmo sendo de áreas diferentes, aqui, como a gente está já isolado enquanto cidade, entre aspas, né, eu acho que a gente é menos provocado. Sim. Porque ajudar não é ajudar eventualmente.
É o concorrente também, porque se o concorrente cresce, a gente cresce também. Então, eu acho que ter essa visão. Lá em São Paulo, inclusive, é uma coisa que eu tenho visto muito. É que a galera é amiga dos concorrentes e promove os concorrentes até, eventualmente. Mas, como eu acredito que precisa ser mais provocado de entender que os empreendedores que não são da sua área, eventualmente, se beneficiariam dessa troca. E entender que às vezes não é só sobre o seu negócio, é também querer contribuir. Sobre comunidade, perfeito. E porque o ecossistema crescendo, todo mundo cresce, mas para o ecossistema crescer, mesmo que a vida do empreendedor, a gente sabe, né, ela é sem tempo, é 24/7 realmente, né? Tirar um tempo para tentar ver além do umbigo. Além do próprio umbigo. Vou falar sincericídio. Podem me cancelar, não tô nem aí. Mas é isso, assim, eventualmente, mesmo durante a correria, é tentar olhar para o outro. Eu acho que São Paulo provoca mais, e aí gera mais dessas conexões improváveis. Eu acho, Gabi, não sei se vocês dois vão concordar. Eu acho que São Paulo, por ser tudo muito mais rápido, ter muita gente, quem não faz isso não consegue nem competir. Ele não tem muita opção de não ser desse jeito, senão ele não fica competitivo. E aqui, também. O que eu tô querendo trazer muito na cultura aqui para Itajubá, é que Itajubá, eu falo, é a Suíça brasileira. Itajubá é um sonho, e até falando da parte de viver aqui, eu já morei em um monte de cidade, sei um pouco da parte de criminalidade em algumas cidades, por conta da profissão do meu esposo, a gente sempre mudou muito. E aqui é uma cidade realmente fantástica para tudo, porque ela é próxima de tudo, é perto, tem um monte de coisa aqui dentro, é uma cidade de um tamanho ótimo, tem tudo. Só que eu acho que isso que você trouxe é muito bacana para quem está escutando, talvez vai se sentir desconfortável, mas talvez é uma oportunidade de escutar de alguém que está lá numa cidade que está número 1 no nosso país, de gente, a gente precisa ser colaborativo, não é mais opcional, porque o varejo principalmente, eu falo muito da galera do varejo, estou na CDL e também a minha galera, tem muita gente que está no varejo, não dá mais, o seu concorrente não é uma pessoa do lado, pelo contrário, a gente concorre com o mundo inteiro. E se o ecossistema cresce, é o bolo de todo mundo crescendo. E quando alguém fala pra mim, eu não participo disso porque eu não tenho tempo, não vou no Hardtech porque não sei o que, nem vi. Eu falei, você tá muito desinteressado. Como não viu, como não sabe, como não vai? Você tem que fazer, mas porque agora eu tô assim. Eu falei, mas não é só o seu, é o de todo mundo. Você tem que prestigiar. Se vira. E a gente entende que existem fases, mas isolar todas e não ter uma fase para fazer parte, sim. É algo que prejudica o próprio negócio até. Sim, porque no final. Exatamente. Conexões podem sim promover o ecossistema, estar na comunidade e ajudando, né, o ecossistema, surgem novas possibilidades. Sim. Inclusive, eu queria comentar, todo ano tem um evento em Austin, no Texas, que se chama South by Southwest, que é o SXSW. É um evento que dita muito o futuro ali até o próximo ano de tecnologia, música. E esse ano, uma das palestras que teve lá foi da Disney, né? Não vou me lembrar o nome da palestrante, mas ela falou sobre collab. Então, a gente, nesse mundo de tecnologia, inteligência artificial, todo mundo padronizando, quando a gente traz collab, juntar as marcas para criar algo novo. Sim. E não algo óbvio, o meu mais o seu e algo óbvio. Não é mais isso. E ela trouxe isso no SXSW, e eu acho que é sobre o que a gente está falando. Essa colaboração dentro do ecossistema, ela, eventualmente colaborando, ela vai trazer insights para que você e a outra pessoa que está lá, que pode ser o seu concorrente ou pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com o seu negócio, criarem um produto novo, e esse produto novo explodir, porque é assim que a economia, assim surgem novas ideias, e que a economia vem provocando e despertando interesse no meio de tanta padronização. Verdade. Então, o Leandro trouxe uma coisa importante no dia que eu fui lá no Sicredi, que às vezes
nosso maior concorrente é o desconhecimento. Exatamente. Não foi isso, Leandro? Porque ele falou, não tem problema de falar de Sicoob, de falar de outras instituições. Fala um pouquinho disso, como que vocês agem, qual que é a cultura do Sicredi em relação a isso? Porque no final, o lugar que o livro mais vende é perto de outros livros, né? Exatamente. Acho que um ponto bem interessante que a Gabriela trouxe inicialmente, o ambiente de comunidade, né? Ambiente colaborativo, a atuação do coletivo, né? Não é o interesse individual que prevalece, sim essa parte de apoiar e desenvolver todos que estão naquele ambiente. Cooperativismo é isso, é a parte legal, formal de transformar aquele ambiente, aquela comunidade num CNPJ. Sim. Né? Todas as pessoas estão com uma mesma necessidade, com a mesma ideia, transforma isso num negócio. Né? E esse negócio visa resultado, visa lucro para os acionistas, ou seja, no caso, os associados. E nós, como cooperativa, enfrentamos, sim, um pouco desse desconhecimento como é que uma cooperativa atua, que é levar, no nosso caso, como instituição financeira cooperativa, levar soluções financeiras. E aí a gente tem a tradição no Brasil dos grandes bancos, né, dos bancos tradicionais, enfim, que trazem as soluções financeiras num olhar, num formato, inclusive bem diferente do que a gente vê mundo afora. Então, quando a gente leva para as pessoas um pouco de como é a nossa atuação, então a dificuldade das pessoas compreender tudo que o Sicredi faz em paralelo às soluções. Então, acaba sendo, por as pessoas não conhecer ou não compreender isso, né, o desconhecimento sendo o nosso principal concorrente. Principalmente quando a gente chegou aqui em 2019, 20, 21, falando das nossas ações, o que a gente vinha fazendo em outras regiões, porque aqui ainda nós estávamos iniciando, muitas pessoas só ouviam, e como bom mineiro desconfiado, só ouvia mas ele queria ver para crer, né? Outras pessoas perguntavam, mas será que faz tudo isso mesmo? Né? E hoje mesmo, tudo que a gente já faz, que você já vê um pouco da nossa atuação, poucas pessoas têm esse conhecimento. Sim. Porque acaba que, sim, a marca é vista na mídia, a marca é conhecida, mas o que acontece lá na cidade onde a agência está inserida, onde a estrutura está inserida, naquelas cidades onde nós somos a única instituição financeira presente, que traz acesso, bancariza as pessoas, então tem esse lado, né, direto da nossa atuação financeira, mas tudo que a gente tem de programas. Então, o Fundo de Desenvolvimento Filantrópico Regional, que você participou do comitê, onde que, só aqui em Itajubá agora foram contempladas 7 entidades com recurso, né, que é a parte do resultado da cooperativa, que vai para o desenvolvimento socioeconômico, sociocultural, educacional, enfim, dentro dos objetivos de desenvolvimento social que a ONU também preza. Então, a gente tem muito alinhado com isso. Então, traz esse retorno para a comunidade, fortalece. E aí tem uma pesquisa também bem interessante da FIP, inclusive agora está em atualização. Nas cidades onde está inserido o cooperativismo de crédito, a renda média é 4% maior, o PIB per capita é 1% maior, o desenvolvimento do comércio ele é até 3% maior, então o volume de negócios, enfim, o cooperativismo, essa é a ideia do coletivismo, faz com que a sociedade como um todo desenvolva. Dentro de uma cooperativa, né, é uma sociedade de pessoas, o CNPJ é maior que o CPF. Então esse é um desafio um pouco que vocês trouxeram desse olhar, tem que deixar o individual de lado, o meu interesse pessoal para o interesse coletivo. Então essa é a maior provocação que a gente traz. Perfeito. Então é trabalhar que as pessoas conheçam mais de comunidades, de associativismo e do cooperativismo. Verdade. E Gabi, o que eu não te perguntei e você gostaria de trazer aqui para esse final, para a gente fechar aqui, ou se você quer deixar alguma mensagem para quem está empreendendo? Nossa, que difícil. É densa essa pergunta, já vai pensando aí, Leandro. Ai, eu acho que o que eu gostaria de dizer assim também, que eu não sei se é uma pergunta, sabe? Mas como a gente fala muito com empreendedoras, né? Nada é uma receita de bolo ou uma certeza, porque
E é assim que surgem comunidades também. Dentro da Ace Ventures a gente tem comunidade, é um fundo que... a Ace Ventures é um fundo que foi fundado por um empreendedor que começou empreendendo, né? Então, tanto dentro da Ace quanto dentro da Confra, são filosofias que eu acredito muito, que é de colaboração, de realmente contribuir dentro do ecossistema com o empreendedor, mas principalmente compreender que cada um tem uma jornada diferente, que nem sempre quando a gente começa a gente tem todas as informações do que seria básico, que dizem pra gente que é básico. Então, eu acho que é respeitar muito o nosso momento, entender a nossa jornada como empreendedor, independente do que digam pra gente. Porque é muito fácil a gente chegar aqui, né, e ditar o que é certo, o que é errado, ou o que funciona. Legal, a gente tem alguns dados de, por exemplo, startups, e que quando elas chegam ao nível de unicórnio, geralmente elas seguem tal caminho. Mas tem uma ou outra, ou aquela lá, que talvez não é o mesmo caminho. E não é para você seguir da forma, do nada, enfim. Você está fazendo o seu melhor, eu acho que é o que importa. Então, o que eu gostaria de passar assim, para os empreendedores entendam que não é só uma receita de bolo as coisas, e que a gente precisa entender o nosso momento e entender a mensagem que estão passando, se encaixa com o nosso momento ou não. É ter essa compreensão, sabe? Porque é muito cruel a gente só jogar regras, tanto como instituição financeira, ou como fundo de investimento, ou até como aceleradora, metodologias, né? A gente vai ter sempre metodologias e tudo mais, e isso aqui é pra gente se guiar, não é pra doer. Eu acho que seria isso. É se respeitar, entender que não é uma receita de bolo, que às vezes vai dar certo sim, mesmo que você tenha começado, que pareça estar dando tudo errado, que é difícil. Mas vai dar tudo certo. Tem que fazer, tem que arriscar. Empreender é justamente você fazer o caminho que não é comum, né? Sim. Porque é loucura. Então, exatamente. Então, tenha um carinho por si mesma, empreendedoras e empreendedores, saibam se acolher. Sim. Eu gosto muito dessa frase, que eu acho que resume o que você falou, que é justo que muito custa, o que muito vale. Então, é muito valioso você ter um resultado extraordinário, fora do comum, e que você não vai seguir a regra do jogo. Então, é justo que custe muitos desafios, consistência, resiliência, que demande isso. Afinal, você quer um resultado que é fora do ordinário, fora do comum. Então, é justo. Eu acho justo. Pelo menos se você se esforça muito, não é justo que quem não faça esforço nenhum tenha o mesmo resultado. Sim. Então, tudo vai depender não só do esforço, mas do quanto você aceita ajuda, busca conhecimento, se movimenta. E você, Leandro, o que quer deixar aí de finalmente? Últimas palavras de Leandro. Eu vou muito na linha que a Gabriela trouxe, eu acho que é interessante. Realmente ser empreendedor nesse país é um desafio. Sim. Que a gente tem tantos cenários, tantas dificuldades, e é para poucos. Né? Mas os poucos são corajosos, né? Por que eu digo para poucos? Que tem muitas pessoas com muitas ideias, então tem muita gente querendo inovar, empreender, mas não persiste. Então a persistência, acreditar em si é fundamental isso. E olhar para o coletivo. Então aquilo que eu tenho de ideia, aquilo que eu quero implementar, o meu negócio que já está andando, ou já tenho algo, mas quero fazer algo diferente, encontrar o coletivo, né? Que seja em comunidades, que seja em associações, os próprios CDL representa muito bem os lojistas, as cooperativas. Então tem diversas formas de você encontrar apoio dentro desse turbilhão de coisas acontecendo no Brasil e no mundo, para que você possa colocar seu projeto, sua ideia em implementação e se desenvolver e chegar a um resultado onde que uma startup possa chegar ao unicórnio. Esse é o cenário ideal, né? Todo mundo quer chegar a isso. Todo mundo quer ser unicórnio, mas é raro. Mas quantas que não conseguem ou abandonam pelo caminho?
Então, nós como sistema cooperativo estamos aqui para apoiar, fazemos parte de um ecossistema. Então é para que as pessoas possam desenvolver, gerar novas oportunidades, que a gente possa gerar uma sociedade mais justa, que é o nosso propósito. Porque o Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Pode ser contratado eterno. Vou contratar ele pro meu marketing também, Leandro arrasou. Mas é verdade. Ter com quem contar. Eu acho que isso é a coisa mais valiosa da vida. No final, família é o quê? Ter com quem contar. Então, eu acho que isso é excepcional. Não é à toa que o Sicredi é esse sucesso. Você também é sucesso, Gabi. Sempre por onde passa, sempre também colaborativa, me manda mensagem, não importa ela tá em Austin, toda chique, ela manda uma mensagem de oportunidade, não esquece dos pequenininhos que estão aqui. E é isso, quero te agradecer muito a sua presença aqui, do Leandro. Obrigada, obrigada pelo convite. Nós estamos aqui para ajudar, então contem com a ACE, contem com a Confraria do Empreendedor. Esse espírito de colaboração, ele é para o ecossistema de forma geral. E é isso, acho que... Fechou com chave de ouro. E quem colaborou hoje aqui com a gente, olha aqui, Leandro, você pega para mim, por favor, esses docinhos deliciosos. Eu tô olhando aqui. A Lu, brigadeiros da Lu, a Lu, ela é diretora do 19, é empresária também aqui na cidade há muito tempo, tem uma escola de idiomas, super empreendedora, ela já veio aqui no podcast. E ela falou, quero colaborar enviando brigadeiro para a sua entrevista ficar mais gostosa. Eu falei, claro que a gente quer brigadeiro, quem que não ama brigadeiro? Mas E a cara vocês comem brigadeiro? Muito, como muito. Ainda mais esses aqui, ó, com amêndoa. Meu Deus, que susto. Não é pra cortar, isso aqui é dramas que aconteceram ao vivo. Crianças do Eng. Gente, eu quero agradecer vocês, agradecer a Lu. E tem presente pra eles aí, Glauber? Eu já tô aqui fissurada no brigadeiro, assim, eu tô aqui pesada. Já come o brigadeiro da... Olha se não é o brigadeiro mais gostoso que você já comeu. Maravilhoso. Vem aí. E temos também presente, eu acho que o Leandro conhece já. Deixa eu pegar aqui, quebrar o protocolo hoje e levantar, que nós estamos... Me dá mais um. Aí. O Leandro já conhece, que eu acho que a Priscila do Serra do Balaio tá lá com vocês. Café especial para vocês levarem. Muito bom melhor café do mundo. Muito literalmente, eu não bebia café. Por 38 anos fiquei sem beber café. E aí conheci esse café da Serra do Balaio, um café especial, feito com muito amor, colhido assim, ó, um por um. E a Pri, ela acredita muito também no empreendedorismo feminino. Ela tem uma empresa de tecnologia também, a B2ML, né? Isso aqui não é... Isso aqui é paixão pura, é amor, loucura, empreendedorismo na veia. Porque o agro é complexo. Sim. Choveu a semana passada a plantação dela, foi um drama, mas ela tá sobrevivendo aí, lutando, batalhando, porque ela acredita muito, porque ela é corajosa. E que você leva para São Paulo esse calor humano aí, que é esse cafezinho mineiro. Vai fazer diferença, viu? Demais. Que a gente fala, você toma cafezinho. Mas meu café preferido é de Minas, não tem jeito. Não, isso aí vocês não podem competir com a gente. Obrigada. Não é uma competição. Minas ganha. É verdade, é verdade. Você é tudo colaborativo. Aqui o café aqui, o chimarrão de lá. E o que eu mais sinto saudade é o café, porque não é fácil achar... Um café também é tão bom, mas no normal, no comum do mercado. E alguém fica chamando você pra tomar um cafezinho 90 vezes por dia, só aqui, hein? Claro, verdade. Não é? Eu não tomava um cafezinho, eu tive que tomar café, eu não tomava. Tive que aprender a tomar café, porque, ó, falei, um cafezinho bom desse, como que eu amo. Muito bom. Obrigada. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem à vontade. E agora nós vamos comer brigadeiro, viu? Até a próxima.